O Brasil pode estar prestes a fazer história novamente, mas não do jeito que estamos acostumados. Não se trata de mais um título, uma geração brilhante ou um futebol encantador. Muito pelo contrário, o momento da seleção brasileira é caótico e uma mudança drástica pode estar prestes a acontecer. Eu tô falando da chegada de um treinador estrangeiro para comandar o time pentacampeão mundial. Ao que tudo indica, o favorito para assumir o cargo é Jorge Jesus, treinador português que marcou época no Flamengo entre 2019 e 2020. O Mister, como ficou conhecido, é visto pela CBF como um nome capaz de dar uma nova identidade à seleção. O seu sucesso no Flamengo, onde conquistou títulos importantes e implementou um estilo de jogo ofensivo e dominante, pesa muito ao seu favor. Além disso, ele já se colocou à disposição para assumir o cargo imediatamente, algo que o coloca à frente de outros concorrentes como Carlo Ancelotti, que ainda está focado no Real Madrid. Mas afinal, o que isso significa? O Brasil sempre foi um país de treinadores brasileiros. Nunca precisou recorrer a estrangeiros para vencer Copas do Mundo ou impor respeito no cenário internacional. Então, essa possível escolha por Jorge Jesus representa uma ruptura com essa tradição. E é aí que surge um questionamento interessante. Será que Jorge Jesus é o primeiro treinador estrangeiro a comandar a seleção brasileira? A resposta, na verdade, pode surpreender muita gente. Ao longo da história, 3 técnicos estrangeiros já tiveram a oportunidade de dirigir a equipe nacional, embora de forma curta e sem grande destaque. Nós estamos falando aqui do uruguaio Ramon Plateiro, do português Joreca e do argentino Filpo Núñez. Mas afinal, quem foram esses nomes? O que eles fizeram pela seleção e o que isso nos diz sobre o futebol brasileiro? Bom, o primeiro estrangeiro a assumir o comando do Brasil foi um treinador chamado Ramon Plateiro, que nasceu no Uruguai e foi um dos primeiros técnicos reconhecidos no continente. Em 1917, ele ajudou a sua seleção nacional a conquistar o Campeonato Sul-Americano, competição que mais tarde se tornaria a Copa América. O seu trabalho chamou a atenção de diversos dirigentes brasileiros e ele foi convidado a trabalhar aqui no futebol local. O uruguaio chegou ao Brasil em 1919 para assumir o Fluminense e a sua chegada não poderia ter sido melhor. Logo de cara, ele conquistou o Campeonato Carioca daquele ano. O sucesso no tricolor carioca fez com que outros clubes se interessassem pelo seu trabalho e em pouco tempo ele passou pelo Flamengo e depois pelo Vasco, onde conquistou o bicampeonato carioca em 23 e em 24. A oportunidade de treinar a seleção veio em 25, quando o Plateiro foi chamado para comandar o Brasil no Campeonato Sul-Americano. O torneio naquela época era disputado anualmente e servia como principal competição entre as seleções do continente. A missão do uruguaio não era nada fácil, claro. O futebol brasileiro ainda estava se desenvolvendo e o país não contava com uma estrutura organizada para a seleção. Os jogadores eram convocados poucos dias antes das competições e não havia um trabalho tático bem definido. Mesmo assim, Plateiro aceitou o desafio e dirigiu o Brasil durante 4 partidas. Os resultados foram mistos. Com apenas 2 vitórias em 4 jogos, o Brasil ficou fora da disputa pelo título e a passagem de Plateiro pela seleção terminou tão rápido quanto começou. A derrota para a Argentina por 4-1 foi um golpe duro, um placar que curiosamente se repetiu 100 anos depois na goleada sofrida pelo Brasil de Dorival Júnior. E bom, após a curta experiência na seleção, ele voltou a treinar alguns clubes. Ele passou pelo Botafogo, pelo Santos, pelo Palestra Itália, que atualmente é o Palmeiras, e pelo São Paulo. O seu último trabalho foi em 1940, quando se aposentou do futebol. Os seus números na seleção podem não impressionar, mas ele foi o primeiro estrangeiro a ocupar o cargo, algo que só voltaria a acontecer quase 20 anos depois com o técnico europeu, o português Joreca. E bom, se você perguntar para um torcedor comum quais treinadores estrangeiros já dirigiram a seleção brasileira, poucos vão lembrar do nome do Joreca. Afinal, ele teve uma passagem curta e pouco documentada no time nacional. Porém, a sua trajetória no futebol brasileiro foi relevante, especialmente no São Paulo, o clube onde ele fez história. A passagem dele é uma daquelas que poderia facilmente ficar despercebida. Joreca desembarcou no Brasil no fim da década de 30, quando o futebol ainda estava em processo de profissionalização. Ele chegou ao São Paulo em 43 e em pouco tempo transformou a equipe. Foi com ele que o tricolor paulista conquistou os seus primeiros grandes títulos estaduais no futebol moderno, o Campeonato Paulista de 43,
45 e 46. Esse sucesso lhe rendeu prestígio e reconhecimento no cenário nacional. Porém, naquela época não existia um treinador fixo para a seleção brasileira como nós temos hoje. A escolha do técnico muitas vezes dependia de influência política e de critérios regionais. Como o futebol na época era dividido entre os centros do Rio de Janeiro e de São Paulo, a Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, costumava dividir a responsabilidade entre 2 treinadores, um representante de cada estado. E foi assim que em 44, Joreca foi convidado para dividir o comando da seleção brasileira com Flávio Costa, que representava o futebol carioca. O português, por sua vez, era o treinador paulista da comissão técnica. A breve passagem de Joreca pela seleção se resumiu a 2 jogos amistosos contra o Uruguai, disputados em maio de 44. Mas não foram partidas qualquer, foram vitórias categóricas sobre uma das seleções mais respeitadas da época. Foram 2 jogos, 2 vitórias arrasadoras e um total de 10 gols marcados e apenas 1 sofrido contra uma seleção que poucos anos depois conquistaria a Copa do Mundo de 50 no Maracanã. Foi um trabalho curto, mas bem impressionante. Joreca e Flávio Costa deram ao Brasil uma das suas atuações mais dominantes contra um rival histórico. Porém, apesar do sucesso, Joreca não permaneceu na seleção brasileira. O sistema de rodízio entre treinadores fez com que ele não tivesse mais oportunidades no cargo. E após a experiência, ele voltou ao São Paulo e seguiu no futebol paulista. Ele chegou até mesmo a comandar o Corinthians antes de falecer precocemente em 49, vítima de um ataque cardíaco. O seu nome pode não ser tão lembrado hoje, mas Joreca foi o primeiro treinador europeu a dirigir a seleção brasileira. Depois dele, apenas mais um estrangeiro teve essa oportunidade e, curiosamente, a sua passagem foi a mais curta de todas. Eu tô falando da passagem de Filpo Núñez, treinador argentino que tem sem dúvida uma das histórias mais curiosas do futebol nacional. Mas para a gente entender esse contexto, temos que voltar ao ano de 1965, quando o futebol brasileiro vivia uma era de grandes transformações e uma intensa disputa entre clubes. O Filpo tinha uma história já consolidada no futebol brasileiro antes de ir para a seleção. O seu nome ganhou muita notoriedade no comando do Palmeiras, onde ele teve grande sucesso. Durante o seu tempo à frente do clube paulista, ele se destacou por seu estilo de jogo muito bem estruturado e de forte marcação, que refletia as qualidades do futebol argentino com a sua tradição de competitividade e muita disciplina. Portanto, o sucesso no Palmeiras, especialmente na década de 60, chamou a atenção dos dirigentes da CBD, que na época estavam à procura de alternativas para o comando da seleção, especialmente após a recente conquista do Mundial de 62 e as novas metas para as competições internacionais. Porém, o grande momento de Filpo veio mesmo em 65, quando ele assumiu o comando da seleção brasileira por um jogo específico, um amistoso contra o Uruguai. O jogo em questão foi parte da inauguração do Mineirão, o novo estádio de Belo Horizonte que é hoje um dos grandes palcos do futebol brasileiro. A CBD decidiu que o Palmeiras, clube representante do futebol brasileiro da época, deveria ser o time que jogaria aquele amistoso em nome da seleção. E foi assim que, de forma um tanto inusitada, Filpo Núñez, treinador do Palmeiras, foi convocado para comandar o Brasil pela única vez em sua carreira. E o resultado, no fim das contas, foi excelente. Com uma vitória de 3-0 sobre o Uruguai, a seleção brasileira demonstrou a sua força mesmo sem os jogadores consagrados que haviam conquistado a Copa do Mundo. Porém, como eu disse anteriormente, o futebol era marcado pela busca constante por mudanças de comando e de metodologia, com diversas opções sendo testadas pela CBD. Ou seja, apesar do bom resultado, Filpo não permaneceu no cargo. Logo após a partida, ele então retornou à sua carreira de treinador de clubes, onde continuou com um bom trabalho no Palmeiras, mas também passou por outros times como Cruzeiro, Vasco, Guarani, Corinthians, Curitiba e a Portuguesa. A sua passagem pelo futebol brasileiro foi bem significativa e ele se firmou como um dos grandes nomes do futebol argentino a atuar aqui no Brasil. E por fim, temos o possível novo treinador estrangeiro da seleção e que conta com a aprovação de boa parte dos torcedores, Jorge Jesus. No Al Hilal, o Jorge tem 2 passagens, a primeira entre 2018 e 2019 e a segunda que se iniciou em 2023. Durante a sua trajetória no clube saudita, ele somou 123 partidas com impressionantes 98 vitórias, 16 empates e apenas 9 derrotas, o que dá um aproveitamento de cerca de 84% na primeira passagem e 83,8% na atual.
Além disso, ele foi responsável por uma marca histórica. A sua equipe alcançou 34 vitórias consecutivas em competições oficiais, incluindo o Campeonato Saudita, a Copa do Rei e a Liga dos Campeões da Ásia. Essa é a maior sequência de triunfos já registrada no futebol mundial. Porém, o ápice da sua carreira aconteceu mesmo aqui no futebol brasileiro. A sua trajetória com o Flamengo de 2019 a 2020 foi absurda. Jesus comandou o time em 57 jogos, com 43 vitórias, 10 empates e apenas 4 derrotas. Sob o seu comando, o Flamengo conquistou títulos memoráveis, como a Libertadores de 2019, o Campeonato Brasileiro daquele mesmo ano com um recorde de 90 pontos, a Supercopa do Brasil de 2020, a Recopa Sul-Americana de 2020 e o Campeonato Carioca desse mesmo ano. Além disso, a forma de jogar do Flamengo de Jorge Jesus foi marcado por um futebol muito envolvente, com posse de bola, pressão alta e muita intensidade, o que transformou a equipe em uma das mais temidas da América Latina. E bom, com a sua reputação de ser um líder exigente e muito tático, Jesus também traz consigo uma mentalidade vencedora que pode ser exatamente o que a seleção brasileira precisa após uma sequência de fracassos em grandes competições. O português tem números expressivos por onde passou, seja no Flamengo, onde conquistou tudo e encantou o país, ou no Al Hilal, onde quebrou recordes mundiais. Agora, resta saber se a CBF conseguirá concretizar a sua contratação e, mais importante, se ele será capaz de devolver ao Brasil o protagonismo perdido nos últimos anos. Se confirmado, será o início de uma nova era para a amarelinha e todos os olhos estarão voltados para o Mister. O que você acha? Será que essa é a melhor escolha para a seleção? Deixa sua opinião aí nos comentários. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.